Nelson, por favor. Lembrando que daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio aí de quem fez a postagem aí usando a hashtag, ok? Continuamos ao vivo pelo YouTube. Boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho. Ok, agora já funciona. Boa tarde, eu chamo-me Nelson Nascimento, eu trabalho para a MS Telecom. Nesse momento eu sou um dos responsáveis, aliás, pela equipa de cloud da MS Telecom e venho falar de segurança na nuvem. Não é? Eu gosto mais de cloud, é mais interessante e acredito que todo mundo consegue perceber muito mais que é cloud em vez de ser nuvem. Pronto, nós vamos ter uma agenda, em que na agenda vai haver a parte do enquadramento, em que nós vamos tentar perceber o que é um bocadinho de segurança, por que a segurança é importante para as organizações. Depois, nós vamos falar um bocadinho de cloud, não é? Os outros leitores já falaram sobre a cloud, nós vamos acrescentar um bocadinho mais. Depois, vamos falar dos vários serviços que existem na cloud, porque do ponto de vista de negócio, os serviços é que são importantes para que as organizações possam tomar a decisão correta de que serviços usar quando decidirem ir para a cloud. Depois, vamos também falar das vantagens de usar a cloud, não é? Quais são as vantagens que as organizações têm, apesar de alguns dos leitores já terem abordado as vantagens que a cloud tem. E depois vamos falar de segurança. A nível de segurança, vamos falar de segurança de informação. Por quê? Porque existe uma diferença entre segurança de informação e segurança a nível de tecnologias. Por quê? Porque nas organizações nós temos segurança e temos tecnologia. Então, nós devemos proteger os dois lados da moeda. E depois vamos falar de segurança e tecnologia de informação, não é? Que é na parte tecnológica. E vamos então entrar no ponto da segurança na nuvem. Pronto. Como eu estava a dizer, do ponto de vista de segurança na nuvem, ou seja, a cloud nos dias de hoje tem sido, vamos dizer que a solução do ponto de vista de tecnologia que as organizações têm estado a usar para reduzir custos significativos do ponto de vista tecnológico. Ou seja, ter uma sala de servidores é extremamente caro. Só que depois surgiu um paradigma que é, ok, essa informação está fora da minha organização. Até que ponto é que a mesma está segura? Então, essa assertividade em relação a isso é que põe um bocadinho do entrave nas organizações em decidir se vão para a cloud ou não. Então, essa situação tem sido vista como um calcanhar de Aquiles, não é? Ou seja, vamos ou não vamos, apesar de todas as vantagens envolvidas, não é? Sendo que as organizações chegam a um dado momento em que avaliam, ok, qual é o risco de ir para a cloud? É seguro ou não é seguro? E então é importante que haja uma clarificação em relação a esses aspectos. Por quê? Porque a segurança na cloud acaba por sair do modo dedicado para o modo partilhado, ou seja, as responsabilidades do ponto de vista de segurança são partilhadas entre a empresa que vai entregar a solução de segurança e a própria empresa que está a receber o serviço. Então, mas isso nos dias de hoje é uma realidade e até acaba por ser vantajoso para a organização ir para a cloud, porque adiciona um outro nível, um extra layer de segurança à sua própria infraestrutura, que nos dias de hoje acaba por ser um custo muito elevado para as organizações. Então, o que é a cloud?
Microsoft falou de cloud, Jupyter falou de cloud. Nós, MS Telecom, cloud é terciarização de serviços de data center. Nada mais do que isso. Qual é o objetivo? O objetivo é nós, como organização, tirarmos toda a carga do ponto de vista tecnológico, isso virado na parte de hardware, e progressivamente irmos passando outras responsabilidades do ponto de vista de gestão desse hardware e dessa infraestrutura tecnológica para a empresa que está a entregar o serviço ou para empresas terceiras. Que é aí onde hoje surge o conceito que nós ouvimos várias vezes dos Managed Service Providers, que é empresas que entregam serviços de cloud e que também entregam serviços de TI, ou então são empresas que entregam somente o serviço de cloud e tem outras empresas que entregam serviços de TI. No caso, a MS Telecom hoje é um Managed Service Provider. Então, falando de cloud, passa para ser a terciarização destes serviços, sendo que estes serviços, ao haver a terciarização, acabamos de ter as várias vertentes, que é a parte de infraestrutura. Ao passarmos para a cloud, deixamos de ter o problema da questão da energia, dos acessos, ou seja, a segurança do ponto de vista de acessos, e também passamos toda a carga de gestão de data centers para um terceiro. Qual é a vantagem disso? Há uma redução significativa no nosso CAPEX e na própria gestão financeira do nosso parque informático. Por quê? Porque hoje, quando vou comprar um servidor para as organizações que têm processos TIs bem definidos, eu tenho que fazer uma análise do ponto de vista de maturidade, de quanto tempo é que esse servidor vai ter vida útil, qual será o tempo de recuperação desse investimento, e que valor agregado é que ele vai trazer quando eu adquirir esse equipamento. Então, todos esses exercícios financeiros, que é toda a análise do CAPEX, acaba por ser transferido para um OPEX, ou seja, nós mudamos o conceito de gestão a nível de TIs, que é o foco anteriormente era no CAPEX, que depois nós, os gestores de TI, tínhamos que capitalizar ao máximo essa infraestrutura e passamos então a ter um OPEX, deixando de lado toda esta carga financeira, toda essa parte financeira e nos focarmos no negócio. E aí, quando nós pensamos no OPEX, há uma maior rentabilização e uma maior agilidade do ponto de vista de crescimento. Então, como eu disse, é terciarização de infraestrutura. Sendo que na cloud nós temos os seguintes serviços. Primeiro, infraestrutura como serviço. Infraestrutura como serviço é toda a camada tecnológica, ou seja, plataformas de virtualização para nós termos os nossos servidores, toda a parte de networking, toda a parte de segurança, ao mais baixo nível para nós protegermos essa infraestrutura. Depois, temos também a parte de plataforma como serviço, ou seja, nós já começamos a passar para o próximo nível, que é, vamos deixar de lado em alguns momentos, como a própria Microsoft diz, a nível de base de dados SQL, vamos deixar em algum momento de nos preocuparmos com a parte dos sistemas operativos e então nos preocuparmos com a plataforma que vai fazer a gestão de toda a informação e a disponibilidade aplicacional. Depois, nós temos Storage as a Service, ou seja, armazenamento. E a pergunta é, qual é a vantagem de ter armazenamento na cloud? Backups é uma das soluções que mais espaço consome para as organizações. E ao longo dos anos foi-se vendo que há um desperdício muito grande por parte das organizações em reter essa informação in-house, ou seja, dentro do nosso data center. Então, com a terciarização disso, eu transfiro a responsabilidade de, não vamos dizer guardar a informação, eu transfiro a responsabilidade do armazenamento ao terceiro, sendo que eu só tenho que garantir a fiabilidade e a qualidade dos backups que eu tiver a passar para essa infraestrutura. E naquelas organizações em que existem políticas de segurança muito bem definidas, soluções como essa acabam por ser o ponto externo de armazenamento da informação em caso de desastre. Depois temos Software as a Service,
Ou seja, a parte de software é o último estágio, ou seja, a plataforma aplicacional é entregue à organização e a organização só tem que dar tratamento à informação, ou seja, aos dados que tiverem dentro dessa plataforma. Então, toda a responsabilidade e toda a carga de gestão de TI está do lado da empresa que entrega a plataforma. Qual é a vantagem disso? A nível de gestão de recursos humanos, há um foco maior para o negócio do que na realidade para as TIs, ou seja, cada vez maior um foco virado para o negócio. Depois temos Security as a Service, ou seja, segurança na cloud, que é uma prática comum hoje, termos segurança na cloud, em que essa segurança nós podemos ter de duas maneiras, do ponto de vista partilhado ou do ponto de vista dedicado. Do ponto de vista partilhado, é o canal onde todos nós acabamos por passar e acabamos por receber esse serviço. Por exemplo, a MS Telecom está com uma iniciativa de Security as a Service, em que uma das plataformas que nós vamos entregar no modo partilhado acaba por ser Web Filtering, ou seja, a parte de gestão de filtragens de internet. Todos nós sabemos, todos estamos aqui TIs, que a internet é o maior ponto de entrada de vírus e de problemas para a nossa organização. A questão do anti-spamming também acaba por ser vista aqui no modo partilhado. Por exemplo, antivírus e anti-malware, ou seja, hoje os firewalls da última geração acabam por fazer a filtragem do antivírus antes dele entrar para o perímetro da nossa organização. E depois também tem o que a gente chama do modo dedicado, em que no modo dedicado eu vou para o próximo nível. Vou começar a falar de IPS, Intrusion Prevention, IDS, Intrusion Detection. Para as organizações que têm uma maturidade maior, vamos começar a falar em DLPs, ou seja, Data Loss Prevention, desculpa. Ou seja, que são estágios muito mais evolutivos em que as organizações, de uma maneira mais granular, tendem a fazer a gestão da informação que entra e da informação que sai da organização. Por fim, nós vamos também começar a pensar no conceito de multi-cloud. E a pergunta que surge é, o que é multi-cloud? É eu usar várias plataformas de cloud públicas e fazendo a interligação dessas várias plataformas de cloud públicas com a minha parte híbrida dentro da organização. O que eu quero dizer com isso? Como o próprio Ivo da Microsoft disse, nem tudo vai para a cloud. Ou seja, as várias clouds que estão por aí, que é da Amazon, por exemplo, temos da Amazon, temos da Google, temos da Microsoft. Cada uma delas tem limitações específicas de acordo ao seu objeto de negócio. Por exemplo, organizações têm a intenção de vender determinados produtos e outros não. E então, com o conceito de multi-cloud, existe essa flexibilidade de eu poder trabalhar com várias infraestruturas e, no final, tirar partido delas. Dá um exemplo. A Google permite correr o SAP na sua plataforma. E, por exemplo, a Microsoft tem algumas limitações em relação a isso. Eu posso fazer combinações entre as duas plataformas, em que uma parte da aplicacional está na cloud da Microsoft, outra parte aplicacional está na cloud da Google, e a minha base de dados, por questões de segurança e questões internas do ponto de vista organizacional ou mesmo regulamentações, a base de dados está dentro da minha infraestrutura. E elas conseguem conversar entre si, e aí começamos a ter o conceito de multi-cloud. Vantagens. A cloud traz, primeiro, redução significativa de custos. Ou seja, há uma mudança de paradigma, nós deixamos de pensar em CAPEX e começamos a pensar em OPEX. Ok, o que eu quero dizer com isso? Serviço de TI passa a ser como pagar a conta de água e luz. Tão simples quanto isso. Primeiro. Segundo, a gestão simplificada, o que significa? Que eu vou estar cada vez mais focado no meu negócio, ao invés de estar focado em questões que
não fazem sentido. Exemplo, um banco, o seu objeto de negócio é transações financeiras. Não faz sentido a equipa de TI estar preocupada em gerir data centers. Outro exemplo, estamos a falar em empresas no setor de oil and gas. O seu objeto de negócio é prospecção, exploração petrolífera, ou seja, fazer gestão de dados sísmicos ou dados do mundo do petróleo. Não faz sentido eu estar a gerir data centers. Então, isso permite com que as organizações cada vez mais fiquem focadas naquilo que realmente interessa do ponto de vista de TIs, tirar partido naquilo que realmente interessa do ponto de vista de TIs, que é a parte aplicacional, que é onde estão os processos de negócio, ao invés de se focarem em determinados processos que não fazem muito sentido para a organização. E então agora vamos entrar no ponto que é a segurança. Quando nós falamos de segurança de informação, a primeira abordagem que vem é tecnologia. Todo mundo pensa firewall de última geração, depois do firewall de última geração, antivírus topo de gama, mas não nos esquecemos que a segurança tem como base processos. Por quê? Porque a segurança é comportamento das pessoas dentro das organizações. Tão simples quanto isso. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tiver uma política bem definida do que as pessoas podem ou devem fazer, as pessoas vão fazer aquilo que lhes interessa. E é aí onde começam a acontecer as falhas de segurança. E o maior asset que as organizações têm nos dias de hoje é a sua informação. Nós vimos empresas desapareceram depois do 11 de setembro. Por quê? Não tinha uma política de segurança efetiva, sendo que dentro dessa política de segurança estamos a falar das questões de backups, estamos a falar das questões de plano de desastre, de recuperação em caso de desastre, e então é todo um conjunto de processos e procedimentos que as organizações devem ter que vão trazer a tecnologia como mecanismo de automatização desses processos. Como eu estava a dizer, no século XXI, ou no século XXI, a informação é o maior asset que existe. Vamos dar um exemplo. Hoje, a Huawei está com um braço de ferro com o governo americano por causa do 5G. Por quê? Informação. É onde passa a informação hoje? Nos dispositivos móveis e a nível de infraestruturas de comunicação. Esse é o maior braço de ferro, é acesso à informação. Como eu estava a dizer, é o maior asset. Então, nós temos que criar todas as condições para que essa informação seja guardada de uma maneira eficiente, eficaz e segura. Por quê? Porque é o nosso maior asset. É a coisa mais importante que a organização tem. Então, quando nós falamos de segurança da informação, nós temos que prestar atenção a todo um conjunto de regras que vão nos permitir fazer com que nós possamos preservar e guardar essa informação de uma maneira eficaz e segura. Quando nós falamos nisso, nós temos que prestar atenção a 4 fatores importantes. Confidencialidade. O que nós estamos a falar em confidencialidade? É quem tem acesso ao quê? É simples. É importante serem definidas as regras do jogo de quem é que tem acesso ao quê. Quando nós falamos de integridade, estamos a falar na qualidade dessa informação. Então, não faz sentido eu estar a guardar informação que não tem qualidade. Quando nós falamos, o próximo é disponibilidade, ou seja, como é que ela vai ser acedida? Hoje, nós temos N maneiras de acedermos à nossa informação. Telemóveis, laptops. E
E hoje já se começa a haver uma maior preocupação do ponto de vista de segurança por causa do conceito do Bring Your Own Device. Ou seja, as organizações estão preocupadas não com os dispositivos que elas entregam aos elementos das organizações, mas sim os dispositivos que elas permitem que sejam usados dentro das organizações. Por quê? Porque eu não consigo ter o controle do dispositivo pessoal que aquele trabalhador tem. Então, hoje eu tenho que prestar atenção, do ponto de vista de políticas de segurança, se eu vou permitir ou não. Se eu permitir, que mecanismos é que eu devo ter na organização para que isso não aconteça. Ou seja, para que a fuga de informação não aconteça. Vou dar um exemplo simples. Houve uma fase em que nós víamos, acho que até hoje ainda vemos, vários documentos institucionais a circularem pelo WhatsApp. Fotografias. Alguém chegou, tirou uma fotografia, pegou no seu WhatsApp, publicou num grupo e é o efeito multiplicador. Bola de neve, dominó. Existem soluções de segurança que permitem com que situações como essa não aconteçam. Que é possível se prevenir com que essa informação não saia da organização e que mesmo no momento em que a pessoa estiver a fazer a fotografia não tem qualidade sequer. Ou seja, não há portabilidade, ou seja, o dispositivo a ser usado para a portabilidade deixa de ter o valor que a pessoa que está a usar pensava que ele tinha. E depois estamos a falar na questão da autenticidade. A questão da autenticidade é que valor é que ela tem, a informação. Então, são esses aspectos que nós temos que ter atenção quando nós estivermos a dar o tratamento à informação, quando nós estivermos a assegurar essa informação. E então passamos para a parte de segurança de TI. Ou seja, como eu disse anteriormente, nas organizações nós temos a informação e temos a parte tecnológica. Eu preciso salvaguardar os dois lados da moeda. Porque assim, eu posso ter a melhor política de segurança que existe, em que eu vou ter todos aqueles elementos que eu disse anteriormente, mas se os dispositivos onde aqueles elementos estão armazenados não estão seguros. Tão simples quanto isso. Então, aí eu tenho que ter atenção a todo um conjunto de diretrizes para eu poder proteger essa infraestrutura de tecnologia de informação, desde que passa a atualização dos sistemas operativos, atualização dos antivírus, atualização dos próprios dispositivos de segurança, que são os firewalls, atualização de todos os dispositivos de comunicação e termos atenção a isso. Foi feito um estudo em que 95% das organizações, depois de ligarem os seus firewalls, esquecem-se deles. Ou seja, eu liguei, ele está em produção, as regras estão lá em cima, mas eu esqueço. Porque muitas organizações acreditam que depois de ligar o firewall eu estou seguro. Mas os nossos dispositivos de segurança também estão vulneráveis a falhas de segurança. Por isso é que eles precisam de ser mantidos, precisam de ser geridos e precisam de ser atualizados. Então, é aí onde nós entramos na parte de TIs. E esse processo de gestão passa em vários momentos pela terciarização destes serviços. É aí onde hoje nós começamos a falar dos Managed Service Providers, em que são empresas em que nós terciarizamos esse serviço para que elas possam fazer esse serviço por nós. E nós, então, garantirmos toda essa parte de segurança de TIs, sendo as organizações responsáveis por definir as regras do jogo e a terciarização do braço humano para poder fazer essa prestação de serviço. Então, nós vamos passar agora para a parte da segurança na cloud, não é? O maior problema que existe em relação à questão da segurança na cloud é que as organizações acreditam que ir para a cloud há uma transferência de responsabilidade do ponto de vista de segurança. Não existe. A segurança passa a ser partilhada. E quando eu digo que segurança passa a ser partilhada, quer dizer que
A empresa que está a fornecer o serviço de cloud, ela vai ter as suas políticas de segurança, vai ter todo o aparato tecnológico para proteger o ponto de armazenamento, mas ela jamais será capaz de entregar segurança dentro da infraestrutura. Por quê? Porque a infraestrutura tem dono. O proprietário da infraestrutura é a empresa que contratou o ponto de armazenamento. O que eu quero dizer com isso? Os servidores são da responsabilidade daquela empresa. Os routers são responsabilidade, os firewalls são responsabilidade, é tudo responsabilidade daquela empresa. E o que nós vamos constatando é que essas falhas de segurança se advêm a vários fatores, como, por exemplo, a inexistência de uma estrutura de políticas e normas e procedimentos a nível de TI. Se eu não tenho de base, eu ao sair da minha infraestrutura tradicional para a cloud, só estou a levar o problema para um ponto diferente. Mas o cancro continua lá, o problema continua lá. Eu só estou a mudar de um espaço físico ou de um espaço geográfico para outro diferente. Depois, não existe um gestor de informação. Quando há ausência de um gestor de informação, significa que eu não tenho a questão da confidencialidade garantida. Alguém tem que gerir essa parte da informação, alguém tem que ser responsável por garantir que as regras do jogo estejam em funcionamento. Depois, os planos de continuidade do negócio estão no papel, ou seja, muitas organizações têm as políticas desenhadas, escritas, mas elas não estão em produção. Então, se eu tenho elas no papel, não funciona. Depois, não existe a ausência do registro do controle das ações realizadas, ou seja, mais uma vez estamos a falar em relação à questão da confidencialidade. Ninguém sabe quem é que entrou, o que aquela pessoa fez, o porquê que fez, então não há controle dentro das organizações. Depois, não há uma política de backups eficiente em produção. Hoje, o único meio de nós, organizações, recuperarmos em caso de um desastre, de um ransomware, são backups. Não há outra solução. A empresa que trouxe uma solução recentemente foi a Checkpoint. E o que a Checkpoint faz é, eles criam mounting points a nível da informação, que na realidade acabam por ser snapshots da própria informação, ou seja, são backups minúsculos que são feitos ao longo do tempo. Então, backups, ou seja, o modelo tradicional ainda é a solução para muitos problemas dentro das organizações. Depois, não existe um gestor do processo de segurança. Falar de segurança é muito interessante, mas é necessário ter alguém que seja responsável. Se não houver alguém que seja responsável, o processo se perde. Não há uma monitorização, não há uma implementação eficiente, e então a organização ao longo do tempo perde-se. Por quê? Porque da mesma maneira que nós temos que ser criativos a proteger a nossa informação, da mesma maneira que nós temos que ser criativos a proteger a nossa informação, os hackers também estão a ser criativos em ter acesso à nossa informação. Depois, também não existe um processo de gestão de risco. E quando eu falo em processo de gestão de risco, é exatamente todo um conjunto de diretrizes para mitigar em caso de desastre. Como eu dei o exemplo, no 11 de setembro, muitas empresas desapareceram. Depois, há um desalinhamento entre as políticas de segurança e o negócio. Qual é o perigo em relação a isso? Excesso de segurança tem impacto diretamente a nível do negócio. Por quê? Por uma razão muito simples. Quanto mais segura é a minha infraestrutura, menos disponível ela vai estar para ter acesso lá para fora. Eu fiz um curso de segurança em que o professor que deu o curso disse o seguinte: o único sistema 100% seguro que existe no mundo é aquele que está ligado à internet.
se tu estás a sofrer um ataque de hacking, a primeira coisa que tens de fazer é desligar o router de acesso à internet. A primeira coisa. Depois, utilizadores sem formação. O maior hacker da nossa organização é o nosso colega de lado. Essa é a mais pura realidade. Os nossos utilizadores são os elementos mais criativos a criar falhas de segurança. Eu fui a uma organização em que essa organização apanhou um ransomware. Eles fizeram o procedimento, chegaram, desligaram o router da internet, super interessante. Mas o ransomware continuou a propagar lá dentro, já tinha entrado. E chegou-se ao ponto de desligar a infraestrutura por completo. E quando nós fomos fazer o security forense para tentar perceber onde é que aconteceu o problema, demos conta que a pessoa que trouxe o ransomware foi a recepcionista que recebeu a pendrive do pastor da igreja que estava ouvindo louvores. Uma coisa super simples. A recepcionista recebeu a pendrive, chegou, ligou no computador, estava ouvindo louvores, mas não sabia que dentro da pendrive tinha um ransomware. Quando nós fomos fazer análise forense, fomos parar a máquina dela e dissemos a ela que a situação veio da máquina dela, a senhora entrou aos prantos, porque parou a organização. Então, o que isso quer dizer? O nosso colega do lado é o nosso maior perigo. Então, é importante informar as pessoas na organização, treinar as pessoas na organização em como agir, como se comportar, o que deve fazer, o que não deve fazer, receber pendrives e levar para a organização, aspectos dessa natureza. E quando eu digo treinar, estamos a falar de treinar desde o topo da pirâmide até cá embaixo. Se eu não estou em erro, o ano passado, acho que foi o ano passado, a Sony foi hackeada, a Sony ou uma outra empresa qualquer, em que a fuga de informação veio do CEO que guardou as passwords na sua drive da cloud, partilhado, ou seja, tinha um documento de texto com as passwords. Por quê? Falta de informação. Eu não escrevo um documento de texto com passwords. Eu já fui a organizações em que os administradores de sistemas têm um documento em Word escrito username e passwords, depois passam para todos os colegas que fazem a parte da equipe, que fazem a parte de gestão, com as passwords da administração de topo, super complexas. Mas o documento em doc, username e password. Então, é o que eu disse, o hacker mais próximo é o nosso colega do lado, e são os utilizadores. E muitas das vezes é na inocência. Então, é importante que as pessoas sejam informadas na organização de como agir, como se comportar, para que desastres não aconteçam. Quando nós falamos de segurança na cloud, nós estamos a falar de segurança do ponto de vista tradicional. Temos que falar de segurança da informação. Por quê? Porque, como eu disse, a ida para a cloud é nada mais, nada menos do que a transferência de responsabilidade de alguns elementos do ponto de vista de TI, mas que a infraestrutura continua a ser da nossa responsabilidade. Por quê? Porque a empresa que vai entregar o serviço de cloud, ela tem todo um conjunto de diretrizes para proteger a infraestrutura na qual ela está a entregar. Mas a nossa infraestrutura, porque nós vamos estar dentro de uma outra infraestrutura, é da nossa responsabilidade. Eu tenho que continuar a ter um antivírus dentro dessa infraestrutura. Tenho que continuar a ter um plano de manutenção para essa infraestrutura. Tenho que continuar a ter uma solução para fazer gestão de patches a nível de sistema operativo. Tenho que continuar a ter toda a parte de monitoramento e toda a parte de gestão, tanto do perímetro como da parte interna, dentro da minha infraestrutura de cloud.
Por quê? Como eu disse, é terciarização de serviços de data center. Então, eu continuo a ter a necessidade de ter políticas de segurança efetivas e que elas funcionem de maneira clara, direta e objetiva. Por quê? Porque a minha infraestrutura continua a ser minha. Agora, eu tenho que tirar vantagem do meu provedor de serviços de cloud. Por quê? Porque ele traz mais um nível de segurança que para mim facilita. Por exemplo, se eu pegar e tiver uma situação em que eu preciso de ter segurança no perímetro da minha organização e ao mesmo tempo ter segurança na cloud, vai haver uma dispersão natural dessa parte de segurança no perímetro. Estamos a falar de 2 firewalls. Eu vou pegar e vou meter um firewall na cloud e vou meter um firewall no meu perímetro. Naturalmente, eu vou considerar o firewall que está na cloud como primário. Por quê? Porque à frente desse firewall, eu tenho mais outros N firewalls da empresa que está-me a providenciar os serviços de cloud. Então, muito mais dificilmente eu vou ser hackeado se eu fizer essa transferência de uma porção para a cloud, ou mesmo na parte de security as a service, do que se ela estiver dentro da minha infraestrutura. Porque dentro da minha infraestrutura eu tenho outros riscos associados. Energia, o utilizador que vai chegar lá e vai desligar o cabo, problema da falta de acesso e outras situações que podem acontecer, desastres. E eu continuo a ter toda a questão de segurança salvaguardada na minha infraestrutura. Devemos sim pensar na questão da segurança de TIs. Por quê? Porque todo o nosso patrimônio, do ponto de vista de infraestrutura, nós simplesmente terciarizamos o serviço de data center a outrem. Eu costumo dizer que a questão da cloud é como eu alugar um apartamento. A empresa em que eu fiz o aluguel é responsável, por exemplo, ou a empresa imobiliária, ela vai ser responsável pela gestão do edifício. Extintores de incêndio, todas as questões, os elevadores e tudo mais. Mas eu sou responsável por manter a integridade e a segurança dentro da minha casa. Essa é a minha responsabilidade. O princípio é exatamente o mesmo. Então, eu passo de uma situação de segurança partilhada, de uma segurança dedicada para uma situação de segurança partilhada, na qual eu posso tirar benefícios dessa situação de segurança partilhada. E posso até ir mais longe, terciarizar esse serviço. Por que eu vou me preocupar em fazer a gestão de firewalls quando o meu objeto de negócio é transações financeiras? Eu posso terciarizar esse serviço e garantir que todas as políticas definidas por mim sejam implementadas de acordo com as minhas necessidades. Então, eu posso até ir mais longe e dizer o seguinte: ok, eu sou responsável pela minha infraestrutura, mas a parte de segurança eu vou terciarizar a quem é mais especializado, não é? Que a vida dele é fazer isso, e continuo a ter a segurança que eu preciso. Porque, assim, especialistas em segurança é caro. E, como eu estava a dizer, a responsabilidade passa a ser partilhada. Qual é a vantagem dessa questão da responsabilidade partilhada? É o que eu estava a dizer. Os provedores de serviços de cloud, eles são obrigados a ter todo um conjunto de políticas de segurança, todo um conjunto de situações de segurança para salvaguardar os clientes. Então, eu vou tirar partido disso. Ou seja, eles estão a manter mais um nível para mim, em que eu posso tirar partido disso e me sentir cada vez mais seguro. Então, há uma transferência em que a parte primária, ao invés de estar dentro da organização, acaba por estar fora da organização, de uma maneira protegida, mais eficiente, em que eu acabo por ter vantagens em relação a isso. Então, é olhando nesse prisma que nós hoje temos que começar a pensar na questão da segurança. Cloud é realidade. Cloud existe. Vamos tirar partido dela. Vamos procurar empresas que entregam soluções dessa natureza. Como eu disse, a MS Telecom é uma delas. Vamos procurar as organizações e vamos trabalhar no sentido de
fazer essa transferência de uma maneira rápida, eficiente e segura. Obrigado. Obrigado, Nelson.